Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar uma lista de exercícios de matrizes que vai trabalhar desde lei de formação de matriz, determinante, cofatora, operação de soma, subtração, multiplicação de matrizes aí e um probleminha aí no final. Essa videoaula vai ser um pouco diferente porque eu não vou resolver passo a passo todos os exercícios. Alguns eu vou pegar a resolução e vou explicar como que a gente fez, tá certo? Vamos tentar aí uma outra estratégia. Bom, no exercício 1, eu dava a lei de formação das matrizes e pedia para vocês montarem. Primeira coisa que a gente tem que observar em exercícios desse estilo é a minha matriz. Qual é a ordem da minha matriz? Nesse caso, eu falei que a matriz S é uma ordem 3x3, ou seja, coloquei S 3x3, sem o primeiro elemento é linha, o segundo elemento coluna. Então, são 3 linhas e 3 colunas. Após a gente elencar aí, colocar os elementos, é importante colocar as coordenadas, lembrando que a coordenada de cada elemento, que é a IJ, sempre é na ordem linha e coluna. E aí a gente vai analisar a nossa lei de formação dessa matriz. Então, nesse caso aqui, a nossa lei de formação era a seguinte: se o I fosse menor que o J, eu colocava 0 na matriz. Se o I fosse igual ao J, eu somava os elementos, somava as coordenadas. E se o I fosse maior que o J, eu fazia I menos J. Eu optei, não mostrei aqui, mas eu optei em começar por essa. O I igual a J, que é a nossa matriz, a parte diagonal aqui da matriz. Perceba que o I aqui é igual ao J. E aí eu fiz a soma então das coordenadas I e coordenada J. E deu essas ordens aqui, ó, 2, 4, 6. Aí, se você observar, nessa primeira parte da matriz aqui, todos os elementos dessa parte, o I ele é menor que o J, então ele vai receber o valor 0, como a gente colocou aqui. E no I maior que o J, a gente subtraiu os elementos I e J. Então, por exemplo, ó, o A2, 1, o I é a primeira coordenada, o J é a segunda, ficou 2 menos 1, que deu 1, ok? Nos exercícios que seguem, a gente vai seguir a mesma proposta. No exercício da 4x4, aqui, eu montei a minha matriz, então dá um pouco de trabalho de montar, mas a minha dica é, sempre lembra que a ordem é linha e coluna. Montei os elementos e comparei. A diagonal aqui, ó, a regra era que quando eles fossem iguais, o I e o J eu colocava 1, no caso era só essa diagonal, e o restante era 0. Essa matriz era bem tranquilinha de fazer aí. Na matriz C, ela é uma ordem 3x4, então é importante lembrar que a ordem é linha e coluna. Então eu montei ela aqui para vocês. E observar a minha lei de formação. E a minha lei de formação é um pouco diferente. Então, ó, se o I for menor que o J, eu vou fazer a potência I elevado a J. Como a gente fez toda essa lateral aqui em azul da matriz. Se o I for maior ou igual ao J, eu faço 2 vezes I vezes J. Lembrando que o I e o J é a coordenada aqui, tá bom? Então dá uma pausa aí, pessoal, dá uma olhadinha. Já apaguei o final da minha matriz aqui. E vejam se entendeu. O procedimento é esse que eu expliquei, ok? Vou dar um tempinho aí para vocês. Continuando o nosso exercício, esse exercício é cálculo de determinantes. Eu não vou ficar, pessoal, vocês viram que eu fiz só de uma, porque a gente não vai ficar muito tempo nesse exercício, porque eu já tenho uma videoaula aqui no nosso canal de cálculo de determinante. Então eu aconselho vocês que entrem lá para dar uma olhada. A ideia é que vocês pausem a lista, vou até apagar esse risco que eu fiz aqui. Pausem a lista, olhem as matrizes, calculem o determinante e usem para conferir os resultados, certo? E se der alguma dúvida, vocês retomam a aula que está escrito cálculo determinante. Eu vou tentar deixar no link aqui na descrição do vídeo, tá certo? O que é importante, eu gostaria de focar com vocês. Em uma matriz 3x3, a proposta é, você vai pegar as duas primeiras colunas e copiá-las aqui do lado. E aí você vai traçar sempre retas diagonais, ó, que peguem 3 elementos. Nesse sentido e no outro sentido. Beleza, professor. E aí em seguida, você vai fazer a multiplicação entre os elementos e eu peço que vocês fiquem atentos à multiplicação por 0, multiplicação por 1, sinais. E aí você vai fazer cada uma das multiplicações e juntar tudo, ó, igual eu juntei aqui.
E aí depois esse lado aqui, ó, das matrizes que vieram da minha direita para a esquerda, eu vou inverter o sinal. Vou colocar aqui, ó, para quem não viu, ó, eu inverto o sinal. Tá lá na nossa videoaula mais explicada essa parte. E aí eu vou juntar, beleza? Aí dei uma pausa também, vou dar uns 2 segundinhos aqui no vídeo para vocês pausarem com calma. Façam o item A, o item C e o item D e vejam se está dando certo. Eu vou tentar lembrar aqui no finalzinho do vídeo e deixar também na descrição um site que faz o cálculo determinante de matriz. Ele é muito legal, ele tem várias opções de até mesmo escolher qual fórmula você quer usar para cálculo determinante, se é sarros, qual é a fórmula que você quer. E ele explica passo a passo. E aí dá para vocês acompanharem onde vocês tiveram possíveis erros. Lembrando que eu tenho uma videoaula também aqui no canal de determinante, ok? Então vou dar um tempinho para vocês pausarem o vídeo, conferirem respostas. E também, se ficarem com alguma dúvida, vocês podem digitar aqui nos comentários, que assim em breve eu respondo para vocês. Seguindo aqui, gente, no exercício 3, é um exercício com um monte de operação de matriz. Então, o que eu decidi fazer? Tentei colocar um resumo em síntese aí na frente de como faz cada operação e a gente vai discutir um pouco. Então, ó, primeiramente é para somar o D e o E. E eu coloquei assim, ó, a gente soma elemento a elemento. Como assim, ó? Eu vou somar o primeiro elemento, acompanha aqui em cima no vídeo, ó, o primeiro elemento da D com o primeiro elemento da E. 6, 1 mais 6, 7. O segundo elemento com o segundo aqui. 5 mais 1, 6. 3 mais 2, 5. E aí a gente vai sucessivamente. Então é importante aí que vocês deem uma pausa. Podem já ir se organizando para dar uma pausa. Eu vou fazer um comentário. Esse esquema de fazer elemento a elemento, ele serve tanto para a soma como para a subtração entre matrizes, ok? Então o esqueminha é fazer elemento a elemento. O que é importante vocês lembrarem aqui e ter é que as matrizes têm que ter a mesma ordem. Ou seja, se ela tem 3 linhas e 3 colunas, uma delas, a outra que eu vou fazer a operação também tem que ter, a operação de soma ou subtração também tem que ter essa regra. Então, por exemplo, essas outras matrizes aqui, ó, que eu estou circulando, eu não consigo fazer nenhuma soma entre elas, porque elas são todas de ordem diferente. Você vê, uma tem mais linhas, outra tem mais colunas, uma tem menos e vice-versa. Então a ideia é essa. A gente vai ver agora a multiplicação de uma matriz por um número natural. Na verdade é um número real, né? Você multiplica cada elemento. Então, ó, peguei a matriz A, ela é multiplicada por 5, eu multipliquei o 5 em cada elemento. Mas atenção aí, gente, que 5 vezes 0 é 0, tá? Às vezes acontece algumas dúvidas aí. E assim sucessivamente, ó, fui multiplicando 1 a 1. Dei uma pausa aí no vídeo agora para vocês darem uma conferida. E qualquer dúvida vocês deixem no comentário. E alunos meus que assistem ao canal, vocês podem tirar as dúvidas na sala de aula, certo? E a gente vai seguir agora para a multiplicação. A multiplicação, pessoal, eu vou fazer passo a passo com vocês. Ela vai ficar um pouquinho mais longa porque o procedimento é muito longo. Então vou dar uma pausa para organizar aqui e a gente vai começar a fazer passo a passo. Bom, vamos lá, gente. O esquema para fazer a multiplicação entre matrizes é eu fazer multiplicação de linha vezes coluna. Então, vou fazer a primeira linha, que é 3 e 0, vezes a coluna 4 e 0. E vou somar os resultados. Então, 3 vezes 4, mais 0 vezes 0. Depois, vou fazer a mesma coisa com o próximo elemento. Pensa comigo, eu estou pegando linha 1, coluna 2. Então, a posição dele vai ser também aqui, ó, linha 1, coluna 2. 3 vezes menos 1, mais 0 vezes 2. E eu vou fazer isso aí, pessoal, com todos os elementos. Ó, agora a mesma coisa, ó, menos 1 vezes a primeira coluna aí. Então, menos 1 vezes 4, mais 2 vezes 0. Agora, de novo, menos 1 e 2 vezes menos 1 e 2, que acabou conciliando serem iguais. E por último aí, a gente vai fazer a linha que tem elementos 1 e 1, vezes a primeira coluna da outra matriz, que é 4 e 0. E a mesma coisa, repete o procedimento, na última linha com a segunda coluna. E aí a gente vai fazer todas as operações de multiplicação. Lembrando aí que multiplicação por 0, 2 vezes 0 vai ser sempre 0. Quando for fazer multiplicação tem que fazer o jogo de sinal aí.
E aí a gente vai ter a nossa matriz resposta aí. Tem uma pausa para vocês darem uma olhada. Eu vou só retomar agora para vocês entenderem, ó. Esse elemento aqui, ó, ele tem linha 1, coluna 1. E olha só, ele foi multiplicado a linha 1 vezes a coluna 1. Se vocês olharem o próximo elemento aqui, ó, vamos pegar esse daqui, ó. Esse daqui, ele tá na linha 2, ó, e na coluna 2. Ele é o resultado dessa multiplicação. Então essa é a forma de vocês pensarem para organizar a multiplicação dos elementos aí, ok? A gente tem, coloquei essa daqui, é uma multiplicação por número, a única diferença é que eu escrevi o triplo do número. Eu escrevi triplo errado, esqueci aqui, tá? Então vocês arrumam aí. É multiplicar a matriz por 3, certo? Dá uma pausa aí rapidinho, enquanto eu tô falando, para vocês conferirem respostas. Lembrando que essa lista, pessoal, é uma lista mais de retomada de tópicos, de revisão aí. Então nem todo o conteúdo eu vou explicar um a um, eu vou pegar os principais aí. Aqui, pessoal, é a mesma ideia, você vai fazer B vezes C. E é o mesmo esquema, ó. Linha, coluna, formou esse elemento. Aí depois, linha 1 ainda, coluna 2, formou o elemento que está na linha 1, coluna 2. E linha 1, coluna 3, formou o elemento que está na linha 1, coluna 3. E é passo a passo. Eu fiz colorido porque a ideia é que vocês pausem o vídeo, deem uma analisada, tentem fazer sozinhos. Beleza? Então vou dar um tempinho para vocês pausarem o vídeo com mais calma. Pausem aí, depois vocês retomam, vai ser 2, 3 segundinhos, tá bem? Bom, beleza. Vamos seguindo então. Agora a gente tem a transposta, que é quando tem esse Tzinho aqui em cima. Qual que é a regra? A transposta, você vai transpor a matriz. Então você vai fazer uma inversão. Tudo que é linha vira coluna ou que é coluna vira linha. Você que escolhe. É a mesma lógica. Então aqui eu peguei, ó, coluna virou linha, coluna virou linha. Eu escrevi linha vira coluna. É a mesma coisa, olha só. Linha virou coluna, linha virou coluna, linha virou coluna. Não tem mudança de sinal, não tem nenhuma operação aqui. Eu estou pedindo só a transposta, ok? É diferente de eu calcular o determinante da transposta, que é outra coisa. Ok? E aí a gente tem a matriz oposta, que é quando tem sinal negativo. Prestem atenção no seguinte, quando tem sinal negativo não quer dizer que todos os elementos vão ficar negativos. Acontece uma inversão aí, os sinais ficam opostos. Então, ó, perceba que onde era positivo, que é toda essa parte aqui, ó, ficou tudo negativo. E onde era negativo, ficou positivo. Então é só vocês inverterem o sinal, ok? Dá um tempinho aí, uns 2 segundos. Aí aqui eu coloquei um outro exercício de transposta, então pausem o vídeo, tentem fazer sozinhos, veja se está batendo. E aí tem esse exercício que é muito legal, que é resolver essa expressãozinha, que é fazer a operação de subtração e depois a de soma. Gente, é o mesmo esquema, você vai fazer esse menos esse mais esse. Esse menos esse mais esse. Se a gente pensar de longe aqui, já dá para ter a resposta, ó. 0 menos 5 dá menos 5. Menos 5 mais 9, eu devo 5, eu tenho 9, eu tenho 4. 1 menos 1, 0. Mais 0, 0. 3 menos 1 vai dar 2. Mais 2, 4. 4 menos 3 dá 1. Mais 1, 2. Nossa, fiz muito rápido. Vamos lá, calma, que a gente tem a resolução passo a passo aqui no slide, ok? Então aqui eu primeiro fiz 1 a 1, coloquei as respostas, depois eu somei. Ok? Dei uma pausa aí para vocês poderem olhar com calma e conferirem respostas aí da lista. E aí você fala assim, mas eu não estou com a lista. Pega ela e copia o enunciado no começo e depois você vai resolvendo, certo? Dado o tempo aí, vocês podem pausar, a gente vai seguir, prolongar o tempo. A gente vai seguir para o exercício 5. E o 5 eu vou fazer pelo menos um dos itens com muita calma, porque é calcular a matriz cofatora. Eu acredito que no meu canal aqui tenha também uma videoaula de matriz cofatora. Eu achando ela aqui no canal, eu vou colocar na descrição do vídeo também, eu não tenho certeza. Eu acho que talvez ela esteja com um teorema de Laplace. E aí, para quem for assistir essa videoaula, minha orientação é: você não vai usar o teorema inteiro, você vai usar a parte da cofatora, ok?
E eu explico bem lá cofator. Inclusive os inícios dessa videoaula, se eu não estou enganado, eu falo só de matriz cofator e calculo algumas coisas, ok? O que é importante saber de matriz cofator e anote no seu caderno é essa formulinha aqui. C e J, que é a cofator IJ, é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes D e J. Gente, quem que é essa D e J? Ela é a matriz formada pela eliminação da coluna I e da coluna J, que a gente vai ter a coordenada aqui. Eu vou fazer um exemplo que vai ficar bem mais fácil de entender, ok? Pessoal, dos 4 exercícios, esse eu vou explicar passo a passo, então vai ficar um pouco mais longo. Eu quero explicar de novo aí, mesmo até na videoaula de cofatora. E aí os outros eu vou mostrar a resolução e fazer alguns comentários importantes, certo? Então, ó, primeiro eu vou pegar a fórmula. Agora eu dei a coordenada é 1, 2, linha 1, coluna 2 do elemento. Então a minha C e J, que tem a formulinha, eu copiei a fórmula aqui, é só substituir o I e o J pela coordenada que eu dei. Vai ficar C, 1, 2, ok? O I vale 1, J 2. É igual a menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes D1, 2. Vamos pensar nessa D1, 2, que é o único trabalho assim, maior que a gente tem quando fala de cofator. Ó. Copiei a matriz lá que eu dei no início. Eu vou localizar, para eu calcular D1, 2, o elemento 1, 2. Está na linha 1, coluna 2. Que no caso aqui, ó, se eu olhar a linha 1, coluna 2, é o elemento 5. O que a gente vai fazer? Você vai apagar, esquecer, anular a linha e a coluna desse elemento. Então, ó, a linha e a coluna desse elemento. O que vai me sobrar? Vai sobrar uma matrizinha pequena aqui. Então ela sempre vai cair o grau. Uma 3 por 3 cai com uma 2 por 2. Então você vai calcular o determinante normal. Ó. Fiz aqui o determinante, ele deu menos 9. Aí você vai falar assim, professor, acabou o exercício, né? Não acabou. Lembra, é muito importante não esquecer disso. A fórmula da cofatora, que você calculou esse determinante, não calculou a cofatora ainda, você tem que ir até o final. Inclusive em questões de vestibular e tal, vai ter a opção menos 9 e a opção original, vai ter várias opções para ver se você foi até o final. Então, eu tenho que fazer aqui de novo, ó. Vou vir aqui em cima, substituir o D1, 2, colocar a fórmula aqui, somei em cima deu 3, por menos 9. Aí é importante essa parte, gente, C1, 2 é igual menos 1 elevado a 3, gente, não é menos 3, já vi em prova menos 3. Não é isso, gente. É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Mais com menos, menos com menos, mais. Vai dar menos 1 vezes menos 9. Agora eu acabei de ver que eu esqueci de colocar o menos 9. Deixa eu arrumar aqui. Um minutinho. Vezes menos 9. Então a minha C, 1, 2 ficou mais 9. E percebam que deu resultado diferente. Quando que vai dar resultado diferente, professor? Quando aqui em cima der uma soma ímpar. Lembra, número negativo elevado a expoente ímpar, ele se faz a potência e ele se mantém negativo. Elevado a expoente par, ele vai ficar positivo. Então não vai ter alteração de sinal, ok? Então vamos lá, agora deem uma pausa, façam com calma ele. Assistam a videoaula se essa daqui foi muito rápida. E vamos seguindo aí, eu quero fazer um vídeo não muito longo. Aí o item B, pessoal, a gente vai fazer o mesmo esquema. Ó. Localiza a linha 1, a linha 2 e a coluna 2, é o elemento 4. Anulei linha e coluna. Calculei determinante e calculei a cofatora, ok? Lembrando aqui, ó, gente, é menos 1, menos 3, você não vai fazer jogo de sinal. Jogo de sinal é para multiplicação. Aqui a gente fez, aqui eu estou falando devo 1 e devo 3, eu devo 4, ok? Beleza? No item C, desculpa, depois vocês pausam, tá, gente? Só voltar uns segundinhos aí, vocês conseguem pausar para ver. No item C é o mesmo esquema, você vai achar a coordenada 2, 1. Deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar nesse item. Ah, tinha. Desculpa, voltei aqui, ó. Aqui, ó, perceba, é positivo o valor, ó. Para o valor, a potência, ele manteve positivo e não alterou o valor. Então, um erro comum é vocês, às vezes, fazerem uma matriz que a potência do menos 1 é um número par, e aí você vai ver que vai dar a mesma coisa, vocês acham que pode parar aqui. Não pode, gente, tem que voltar na fórmula. E aí, gente, ó, a C vai ser o mesmo esquema, vai anular o elemento, a linha e a coluna, calcula o determinante. Dá uma pausa aí para vocês verem. O D é o mesmo esquema, você vai eliminar agora a linha 1, coluna 3.
eliminei, calculei o determinante e substituí na fórmula. Fiz joguinho de sinal na multiplicação e deu tudo certo. Cuidado que essa listinha tem bastante questão disso, ó. Número positivo, negativo com negativo, fazendo operações aí de soma e subtração. E aí, pessoal, a gente tem o exercício 6, que é um exercício muito legal. Porque eu peço determinante da matriz AB. Então, tem dois caminhos. Eu fiz o mais rápido que eu achei. Ou você fazia a matriz A vezes a matriz B, que ia ser linha, coluna, e que a gente viu lá anterior. Ou vocês usavam uma propriedade de determinante, ok? Que fala o quê? Que o determinante da matriz A vezes B é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Isso vai facilitar muito o exercício, ok? Ó, calculei o determinante de A, deu 2. Calculei o determinante de B, deu menos 7. Como eu pedi uma multiplicação, é só multiplicar entre eles, ok? E cheguei no resultado. Dei uma pausa aí para fazer essas anotações, tá, gente? Que é importante. E vamos seguindo aí para o exercício de número 7, que é um exercício de montagem de sistema linear. E esse exercício de montagem de sistema linear eu vou tentar fazer com vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, quando vocês pegam um sistema linear, e se eu não estou ainda tem uma videoaula disso também, eu vou deixar indicado aí para vocês. Para montar o sistema linear, você vai indicar as variáveis. O que são as variáveis? As variáveis que vão mudar no decorrer do exercício, certo? Então, ó, numa determinada livraria, a soma dos preços da aquisição de 2 lápis e um estojo. Então, quem são minhas variáveis? O preço do lápis e o preço do estojo. Escolhi colocar LP, ok? É R$10. Então, ó, 2 lápis e um estojo. Ficou 2 lápis e um estojo é R$10. E o preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Então, o estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis, ok? E é o preço de 3 lápis menos 5. Seguindo aí, então é só isso, gente. Essa parte é só montar o sistema, é leitura. Então, ó, em uma praça há 18 crianças andando de bicicleta e skate. Então, minhas variáveis é B. Vou colocar de bike, tá? E vou colocar S de skate. A variável você escolhe se quer colocar X ou Y. Eu vou colocar as iniciais que eu acho mais fácil. Aí, ó, fala o seguinte, vou montar o sistema agora. No total, há 50 rodas girando. Gente, bicicleta, 2 rodas, então 2 vezes B. E skate tem 4 rodas, então 4 vezes S é igual a 50 rodas. E aí ele fala que, continuando, que há 18 crianças. Se há 18 crianças e cada uma está andando ou em bicicleta ou skate, então quer dizer que a quantidade de bicicleta mais a quantidade de skate é igual a 18. Podia ter feito isso primeiro, tá, gente? Vocês percebem que às vezes a gente vai enxergar a segunda parte primeiro. Ok? Seguindo aqui, a gente vai para o item C. Ó, na rua, André observou que haviam 20 veículos estacionados dentre motos e carro. Então, ó, M para moto, C para carro. Se ele observou que tinha 20 veículos dentre motos e carro, quer dizer que a quantidade de moto mais a quantidade de carro é igual a 20. E às vezes, se você quiser ser um pouco mais descritivo aqui nas variáveis, é interessante colocar que M é quantidade de moto, quantidade de carro, entendeu? E a gente vai para a segunda etapa. Então, aqui tinha 20, e aí ele observou que conseguia visualizar 54 rodas. Moto tem 2 rodas, carro tem 4, dá 54, ok? Vai dar 54. A gente não está resolvendo ainda, tá? Tem vídeos no canal de resolução, mas não é objetivo nesse momento. E aqui no exercício D tem assim, ó, numa livraria, a soma dos preços da aquisição de 2 lápis e um estojo é R$10. O preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 6 lápis. Ah, coloquei o mesmo exercício do item anterior, tá, gente? Então a gente ignora esse daqui, tá bom? Então ficou só esses 3 mesmo, ok? E a gente vai seguindo aí a lista. Aí, olha só, agora nós temos um exercício extra, e esse exercício é um presente bônus aí para você que está dedicando esse tempo aí, já foram 24 minutos assistindo o nosso vídeo. Ah, mas você não vai resolver? Não, esse eu vou deixar como bônus. Eu acredito que eu tenho a resolução dele online, porque é uma questão muito comum para quando se fala de matrizes. Se eu achar a resolução, também comento aí, tá, gente? E aí vocês cobrem alguma coisa, alunos me cobrem na sala de aula caso eu não tenha subido as indicações de resolução. Eu acredito que tenha desse exercício, só vocês digitarem no Google também, tá bom?
Mas eu vou dar uma dica importante. Basta, aqui no exercício ele fala que pode se multiplicar linha por coluna. Quando você fizer a multiplicação, isso vai gerar uma matriz bonitinha. E essa matriz bonitinha aí, quando você decodificar a palavra, vai dar o nome do espião, que é o exercício. Eu vou dar uma pausa, que você vai copiar esse exercício enorme, para você tentar fazer sozinho, ok? E a gente vai seguir para o nosso exercício 8, estamos na reta final da lista, que é um exercício exclusivo de soma, multiplicação com soma e vice-versa. Gente, é as mesmas propriedades que a gente já trabalhou anteriormente, ok? Soma, somei elemento a elemento. Sempre tem uma pausa no vídeo para conferir. Aqui eu fiz a multiplicação primeiro, a multiplicação aqui e depois eu somei. O resultado final está aí. Dá uma pausa também para confirmar se deu o resultado, bateu. No C eu fiz a multiplicação por 3, depois eu multipliquei por B. E eu vou deixar também indicado, vou tentar deixar, viu gente? Eu falei que eu ia indicar um monte de coisa, aí tem que reassistir a videoaula só para lembrar tudo que eu falei que eu ia deixar indicado. Vou ver se eu deixo indicado um site que faz a multiplicação de matrizes. Não é para vocês colarem, tá gente? Porque não usam celular em prova, para quem está fazendo prova. Mas vocês têm que usar a tecnologia a favor e ela ajuda bastante a conferir respostas principalmente. E por fim a gente tem o exercício 9, que é uma aplicação de matrizes. Deem uma pausa para ler, mas a proposta é que vocês vão multiplicar linha por coluna. É uma aplicação de como a gente usa a matriz no dia a dia, tá bom? Então deem uma olhada com carinho nessa questão. Ela tem resolução online também, comentada. Eu não vou fazer porque o vídeo está ficando bem longo, mas eu deixei indicado, que é uma multiplicação, linha por coluna, e vai dar cada elemento aí que corresponde a cada mês, ok? E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos. E façam um exercício extra aí, que é um bônus para vocês. Até mais!